Então, continuando a série sobre esse vídeo aqui, mais ou menos um pouquinho antes dessa parte, nós vamos responder sobre algumas aparentes contradições aqui da Bíblia que se passa nesse vídeo. Se você não viu a minha primeira parte do vídeo, onde eu falo, inclusive, que eu não creio na infalibilidade bíblica, mas creio na Bíblia, e que estou comentando algumas coisas que eu posso concordar, e do que foi feito no vídeo, algumas coisas não, em que eu vou basicamente comentar passo a passo. Então, veja, porque eu já respondi algumas perguntas lá. Comento isso aí que eu falei agora com mais detalhes. Então, vamos continuar. Pergunta: Deus demanda sacrifícios de animais? Sim ou não? Em Êxodo 20, 24 diz: basicamente que sim. Você sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, sim. Eu já estou dizendo, a resposta correta é sim. Aí tem um texto que eles colocam que não, que é de Jeremias 7:22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Jeremias 7:22. Essa é a passagem que eles usaram que não. E eu já vi essa passagem ser usada antes, essa crítica sendo feita antes, e ela é muito mal feita, porque o contexto diz coisa diferente. Em Jeremias 7:23, o verso seguinte, diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. O que está acontecendo é o seguinte: no contexto, Deus está falando assim, mais ou menos como se fosse no dia de hoje a cantoria. Mas o que Deus quer não é cantoria. O que Deus quer não é louvor. Deus não quer louvor? Deus não gosta de louvor? Gosta. Mas não é isso que Deus está querendo. Não é isso que está fazendo falta. Não é isso que é importante. O importante mesmo é você obedecer a Deus. É isso que Deus está falando no contexto. Você lê o texto antes, ele está reclamando do pessoal tá fazendo sacrifícios, nem falando dele. Está reclamando que estava fazendo sacrifício à Rainha dos Céus. Então Deus está bem bravo com as pessoas porque eles estão fazendo sacrifícios a vários deuses, não apenas a ele, e achando que está tudo bem. E Deus tinha mandado sim fazer sacrifício, mas ele tinha mandado antes é que o obedecessem. E é nesse linguajar que Deus fala: eu não mandei vocês fazer sacrifício para mim, eu mandei vocês me obedecer. Entendeu? Então é um texto muito infeliz para alguém usar. E infelizmente esse texto está nessas listas enormes de críticas à exatidão bíblica, ignorando o contexto. E no meio da avalanche, quem que vai ficar fazendo isso que eu estou fazendo? Né? Então, mas tá aí. Segundo, Deus é o autor do mal. Essa quem fez, não vou dizer que é mal intencionado, vou dizer que foi muito preguiçoso, apelão, inexato, vai inexato, porque pegou Isaías 45:7. Se pegasse isso aí, tava bom. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7. Sim, Deus faz o mal. Okay? Não é que ele seja o único autor do mal, mas ele faz o mal. A passagem está dizendo isso. Aí eles colocaram o não, que Deus não faz o mal. Pegaram 1 João
4:8. Podiam ter procurado uma coisa melhor, porque o que está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não está afirmando que Deus não faz o mal. Inclusive isso aí entra naquelas coisas da descrição de Deus, problema do mal e tal. E que eu não vou me demorar muito. Biblicamente, você já viu, Deus faz o bem e o mal, e Ele é amoroso. Deus é chamado até de amor, mas Ele também é chamado, se bem me lembro até nessa mesma carta, de luz. Não é uma afirmação literal, né? Deus não é uma luz brilhando aqui, como é onipresente, vocês não estão conseguindo enxergar nada. É uma coisa inexata, em tom poético, não é uma coisa de rigor científico. Então Deus é só amor, e é um amor que não envolve maldade, não é amor ao mal, por exemplo, que poderia ser. Então é muito injusto pegar essas duas passagens no meio de uma avalanche de versículos e você colocar aqui, olha, outra contradição. É uma coisa que é muito, muito injusto. Se alguém quiser fazer um argumento sobre Deus, a personalidade de Deus e o mal, tem que fazer um argumento rigoroso, um argumento exato. Não é o caso aqui. Em resumo sobre isso, eu já fiz vídeos sobre Deus é um ser até que bom, mas que faz o bem e o mal, tem os dois como recurso, consegue fazer até o bem através do mal, e dou uns exemplos como isso é possível. E dou uns exemplos também de como alguém fazer coisas más não implica que ele é exatamente terrivelmente maligno. Veja os outros vídeos sobre Deus, o mal e o ateísmo. Enfim. Aqui, essa passagem de Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajuntora idônea para ele. Aí no verso seguinte fala aqui: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Então, essa aqui é a passagem que eles estão usando sobre a questão de se Deus criou os seres humanos antes ou depois dos animais. Essa é uma boa pergunta, porque muita gente comenta disso, então soa um tanto melhor, mas ela se baseia numa crença de que Gênesis 1, basicamente o primeiro relato, aquele relato da semana, que Gênesis 1, mais ou menos, e a segunda parte, que é o relato do Éden, eles foram um escrito separado do outro. E isso não é muito justo. Acho que eu já fiz um vídeo sobre que Jesus ele cita Gênesis 1 e Gênesis 2, quando ele fala sobre macho e fêmea, por isso serão ambos uma só carne. Então ele cita a passagem de uma narração e da outra narração. Então Jesus acredita na unidade. Dá para defender essa posição, mas o que eu quero explicar é o seguinte: quem está lendo pensando que os relatos são separados, ele vai chegar e juntar com o que está em Gênesis 1. Deus criou lá as espécies terrestres no sexto dia, e depois Deus disse: façamos o homem à sua imagem. Na verdade tá, e disse Deus, aí supõe-se que também é depois, que também não está tão claro. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E basicamente o que eles querem dizer aqui é o seguinte: Deus criou, segundo um relato, os animais antes do homem, e segundo um relato depois do homem. Na verdade, o texto ele fala aqui: havendo, pois, formado. Não significa
Logo em seguida, Deus formou. Então, não é uma frase muito justa, suficiente para que você afirme assim com certeza absoluta que é uma contradição. Existe, novamente, eu entro naquela questão das traduções mais moderninhas, tem aqui na NVI e na NTLH, ao invés de colocar vendo, pois o Senhor e tal, coloca depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Não está dizendo exatamente e Deus fez isso depois que criou Adão, isso na NVI, e na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, acho que é basicamente a mesma coisa. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais. Ou seja, não está afirmando a exata ordem. É importante aqui você perceber o seguinte, que o texto foi escrito, segundo a tese, junto. Ou seja, Deus já tinha sido revelado a ordem que ele criou as coisas. Então agora está sendo detalhado da criação do ser humano. Ok? Então está agora vendo em detalhes o que ocorre no sexto dia. E não há, ao contrário do que se pensa, uma tentativa de explicar toda a biodiversidade aqui nesse relato. Porque aí o que acontece? Deus criou o homem e aí ele fica lá para nomear os animais. Os animais que Deus traz para ele ver são os animais terrestres, animal do campo e toda a ave do céu, havendo Deus criado. Então, repare que nesse relato não diz nada sobre os animais marinhos. Então, se não diz nada sobre os animais marinhos, é porque essa narração não tem intenção de explicar toda a biodiversidade. Se não está explicando de onde que veio os animais marinhos, se era realmente um relato que era para explicar, que era separado de Gênesis, que é o que se está supondo, então deveria estar aqui também. E ele criou os animais marinhos e colocou Adão para nomear alguns deles à beira da praia. Não está dizendo nada disso. O que está dizendo é que Deus, tendo criado os animais, aves, que é de um dia, e os animais terrestres, que é de outro dia, trouxe Adão para ele nomear. Então, mesmo que Deus tivesse criado todos esses animais ali, naquela hora, para Adão, isso não implicaria que são exatamente todos os animais, que é o que está relatado em Gênesis 1. Poderia até mesmo ser um grupinho só. Desculpe. Então, é basicamente isso aí. Eu já vi basicamente o mesmo argumento sendo feito também das plantas, que Deus criou as plantas e está lá na narração de que a terra, no começo dessa narração do Éden, ela estava basicamente seca, deserta, não estava trabalhada, não tinha chovido ainda. E aí eles novamente entram, mas a ordem das plantas é uma e aí nessa é outra. E novamente eles estão pensando com base na separação, porque depois aliás, Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, eles não morrem de fome, eles têm que plantar, eles têm que suar para conseguir a comida, eles não morrem de fome. E depois o Caim, ele fica com a plantação para ele amaldiçoada, ele tem que ser peregrino, ele tem que ser nômade. E ele consegue arranjar comida em algum lugar. Então a terra em redor, inclusive a narração fala sobre isso, né? Ele tinha que proteger o jardim e fazer ele crescer. Ou seja, não era o mundo inteiro o jardim. E a terra em redor era basicamente deserta. Não significa que não tinha absolutamente nenhuma planta. E assim com o relato lá de Gênesis 1. Se você lê com os olhos de quem está supondo que a explicação da sequência já foi dada,
da ordem e da biodiversidade já foi dado, encaixa. Se você tentar ler pensando que não, você também não vai nem ter essa explicação dos animais marinhos e vai achar que essa aqui é a ordem exata. Okay? Então você chega em dois erros. E fica assim, peraí, então Deus esqueceu, segundo o relato que você quer que seja o único, que ele esqueceu de explicar de onde veio os animais marinhos. Não faz muito sentido. Então foi feito baseado nessa suposição, que o Éden é a explicação de toda a biodiversidade. Bom, é basicamente isso que eu tenho aqui anotado. Terceiro, essa aqui é das boas. No caminho para Damasco, os amigos de Paulo ouviram a voz que falou com ele ou não? Segundo um relato, e os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Em outro relato, os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Essa aqui é uma boa referência para realmente apontar uma contradição, porque aparentemente tem uma contradição. Eu li de duas traduções, acho que uma é NVI, outra não lembro qual é, que coloca numa dessas passagens que eles não entenderam a voz. Aí entra aquela questão, será que eles já estão tentando já adaptar? O que será que diz o texto original? Eu não sei. Outra hipótese seria de que eles ouviram uma fala, por exemplo, Saulo, Saulo, por que me persegues, mas não ouviram todo o diálogo, ou então ouviram só o diálogo, não ouviram a primeira fala, enfim. Mas é uma aparente crítica muito boa, ok? É um sinal de uma contradição, sim. No menos que a gente tente achar uma possibilidade, a gente já está procurando uma possibilidade assim, tentando escapar aqui do que aparentemente está uma contradição. Então, ok, essa aqui essa é das boas mesmo. Embora eu acho que tem melhor mais pra frente no vídeo. 4. A Terra vai durar para sempre? Essa aqui é meio polêmica, na verdade, porque eles pegam um trecho de 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Será que é figurativo? Meio difícil, né? Aí eles pegam o sim. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Isso aí foi dito em Eclesiastes 1,4 por Salomão, quando ele estava entediado, basicamente. Ele estava meio deprimido, falando sobre o fato de que o que ele via, não estava necessariamente dizendo isso aqui vai acontecer, em tom de profecia. Ele estava falando, essas coisas não mudam. Aí se você lê o relato, ele fica falando, o vento vai, vento vem, a água vai, a água vem. Ele fica falando, é tudo à toa, é tudo tédio, tudo não serve pra nada, não muda. E ele fala também algo que pode dizer, isso aqui é novo. Ele já fala, não, isso aí já teve nos séculos passados. Então ele está sendo já inexato, ele está dando assim uma expressão de isso aqui não muda, é sempre a mesma coisa. Ele não está falando uma afirmação, a terra vai permanecer para sempre. Quer dizer, a terra permanece para sempre. Até onde ele viu, a terra está sempre a mesma. E a geração vai, a geração vem. Então, se você quiser insistir, eu preciso que tenha um E,
pode tentar achar que, mas se você não tem essa necessidade intelectual de ver isso aqui como um erro, não é necessariamente um erro. Outra, Jesus é o único homem que subiu ao céu. Essa aqui é interessante, que basicamente fala sobre Elias, que subiu ao céu no redemoinho, e aí fala João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso é interessante, só que não tem só um céu, né? Sabe, tem espaço, tem o céu do ar, né, das nuvens, e tem o céu espiritual. Elias, ele subiu num redemoinho no céu fisicamente, sumiu, tanto é que o pessoal dizia, vamos procurar ele, cadê ele? E Jesus aqui está dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Jesus desceu do céu, ele estava lá nas nuvens e ele pousou aqui. Não. O que ele desceu do céu? Ele vem do reino dos céus, da mente de Deus. E ele é o Filho do Homem que está no céu. E isso ele falou lá na mesma passagem que está citando. Então, é diferente dizer que um subiu ao céu, como desapareceu indo para o ar, e realmente a ideia do céu espiritual de Deus. Quinta e última desse vídeo. Na lei, os filhos devem ser punidos pelos pecados dos pais? Eu já vou responder. Pela lei, não. Não deve. Pela lei não deve. Pela lei não deve. Ah, deve? Não. Pela lei não deve. Ah, mas devem também. Não deve. Estou explicando aqui porque eles colocam no vídeo. Como se, sim, não. Não deve. Vamos lá para o texto. O texto em Deuteronômio 24:16 diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Verso seguinte: não perverterás, ou seja, está falando uma instrução nessa passagem. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Ou seja, está dizendo, vocês não façam isso, não matem os filhos pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Não façam, humanos. Aí já está claro o que eu vou mostrar. A passagem que eles colocaram como se fosse um sim, na verdade não diz do que fazer, e sim do que Deus disse. Não te encurvarás a elas, está falando de imagens, de ídolos, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deuteronômio 5:9. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou assim. Inclusive, tem todos uns negócios que na época as pessoas achavam bom fazer isso, especialmente os povos inimigos, era uma forma assim de se vingar dos povos, acabar com todo mundo, acabar com a ameaça e tal. A vida humana não tinha o mesmo valor que tem hoje para a cultura da época. Mas o que Deus está dizendo é, vocês não façam isso. Eu sou assim. É diferente. Ou seja, ele não dá autoridade para nenhum ser humano fazer assim. Ao contrário, ele manda não punir os filhos dos pecados dos pais. O que ele faz é diferente do que a lei. Na lei diz o que deve ser feito, porque a pergunta era, os filhos devem ser punidos pelos pecados dos pais? A resposta é, na lei não devem. O que Deus faz é outra história. Ele não tem obrigação de obedecer a lei dada aos homens. Ele não tem obrigação de se adorar, por exemplo. Ok?
Então, na próxima eu comento mais. Tô quase comentando a próxima. Mas eu vou deixar para outro vídeo.